falando um pouco sobre censura, né, já que ambos os lados se dizem censurados e também o TSE do outro lado fala que não há censura, que na verdade é um combate mesmo a fake news. Qual a sua opinião, deputado? Há realmente censura? Não há censura? Há algum lado beneficiado nessa história toda? Não há? Conta pra gente. O Cláudio bem trouxe aí para nós que quem começou com essa tática foi o PT e quem melhorou a prática, inclusive, foi o próprio PT, né? O que está acontecendo é o seguinte, a própria Carmen Lúcia falou com a boca dela que é um tipo de censura, mas que é tolerável pela corrida eleitoral, né? O que eu vejo? Vou falar de mim, tá? Apesar da fala do Cláudio ter começado falando o seguinte, o Pablo vai puxar a sardinha para o presidente. Eu vou tirar o presidente agora e vou me tirar agora de qualquer campanha e vou falar o que eu faço, qual é o meu comportamento. O TSE também pediu para eu remover um vídeo. Meu advogado falou para não remover, que ele ia ganhar. Eu falei, se está tendo isso, eu vou remover o vídeo. Apesar de não concordar, eu removi o vídeo imediatamente. Lá estava imposto uma multa de 10 mil por dia, eu poderia pagar até o ano que vem para ele ficar lá. Só que é o seguinte, como a fonte estava duvidosa do vídeo, eu resolvi excluir. Eu recebo vídeo o dia inteiro de gente com manipulação nos vídeos. Eu mesmo faço checagem e falo, não vai pôr isso aqui em lugar nenhum. Então, na frente, nos influenciadores que eu administro, né, que eu tenho coordenado, ajudando e servindo, você não vai achar um único vídeo que propaga algum tipo de fake news. Eu não concordo com isso. Não faz sentido nenhum a pessoa que é honesta querer, de alguma forma, denegrir a imagem de alguém. Inclusive, agora com o controle social de linguagem, não pode falar denegrir, né? Sei lá que palavra vocês querem colocar no lugar. É o seguinte, existe censura, sim. A Carmen Lúcia, que é ministra do Supremo Tribunal Federal e no TSE, ela abriu a própria boca e ela mesma disse, isso está ferindo a Constituição Federal. Eu, enquanto jurista por formação, eu acho isso, eu não acho isso assustador, eu acho isso o fim do mundo. É como se estivesse chegando nas quatro linhas da Constituição e jogando do lado de fora. Não faz o mínimo sentido para ajudar nenhum e nem outro. Então, eu não sou a favor. De verdade mesmo, eu tenho que assumir, eu quero que o Bolsonaro ganhe. Eu, né, já fui entrevistado aí pelo Cláudio. Inclusive, ele foi o cara que me colocou ali numa situação para testar se eu queria ser político mesmo. E foi muito bom para mim, como eu cresci ali naquela experiência com ele. Eu vou te falar uma coisa. Existe a censura, foi decretado com a própria boca, ela está sendo tolerada pelo povo. Só que esse é o primeiro passo para a gente ir para o Estado totalitário. Por que eu defendo, né, essa liberdade? E a Constituição Federal é muito simples. Não existe nenhum tipo de censura prévia. Está escrito lá no artigo 220. Você que está em casa pode abrir o Google e colocar artigo 220 da Constituição Federal. Você vai pegar o inciso, o artigo inteiro, né? E aí, o que você vai ler lá? Que ideologia, política e jornalismo não pode ninguém, em hipótese nenhuma, censurar ou frenar a pessoa pelo que ela está emitindo. A Constituição Federal fala muito simples, você pode falar o que quiser, mas fica vedado o anonimato. Então, com justificativa de anonimato, está todo mundo usando a própria conta, usando a própria boca, a própria face. É só você incorrer, né, judicialmente para que essa pessoa devolva os seus direitos ou repare de alguma forma esses direitos. É claro que eu queria, Pablo Marçal, tá? Agora eleito deputado federal, como empresário, cidadão, eu queria que a campanha, ao invés de proibir fake news, proibisse falar palavras de baixo calão, xingar os outros. Mas aí o que acontece? Vamos pensar aqui. Os grandes artistas globais chamam o Bolsonaro de genocida, eu não vi ninguém derrubar nenhum único vídeo chamando o Bolsonaro de genocida. Aí eu falo para todo mundo, eu não estou falando do Lula, mas genocida é quem rouba dinheiro público. Quem mata um povo, porque todo o dinheiro público é desviado, mata o povo no final da linha. Só que chamar o Bolsonaro de genocida está liberado. Isso é tolerável. Ele não é, mas está liberado porque é o candidato antissistema. Agora, chamar o Lula de ex-presidiário, sendo que ele foi presidiário, isso está proibido. Chamar o Lula de ladrão, sendo que ele pegou 12 anos de cadeia, cumpriu 580 dias de prisão, isso está proibido. O que acontece? A gente não pode sofrer uma era onde as pessoas são proibidas de falar o que pensam. Pega o super advogado, a super bancada do PT e sai processando todo mundo. Pede lá 20 mil, pede 10 mil, pede 100 mil, pede retratação, pede o que for. Agora é o seguinte, ninguém frena esse povo que chama o Bolsonaro de genocida, de pedófilo, de um monte de coisa. Pegaram um boi de piranha chamado Janones,
E aí parece que está controlando a esquerda através do Janones, só que o Janones é um boi de piranha. Para quem está assistindo, não conhece o boi de piranha, ali na travessia do Araguaia, em Goiás, quando a gente vai atravessar uma boiada, a gente pega o boi mais velho, corta a aspa dele para ele sangrar, as piranhas começam a corroer esse boi, a gente desce uns 30 metros abaixo ou acima e atravessa a boiada sem ser prejudicado. Então eles pegaram agora, né, o Ministério da Verdade, vamos monitorar o Janones, vamos monitorar o Carlos Bolsonaro. Começaram a monitorar os dois como se tivesse em pé de igualdade essa guerra, e está completamente desigual. Então, assim, deveria deixar falar o que quer e responsabilizar todos aqueles que falaram. É essa a alma da Constituinte de 88. Perfeito. Cláudio Dantas, a sua avaliação, há realmente uma censura prévia ou apenas um combate aí à fake news? Não, há censura, é censura. Isso aí está muito claro. A gente vem, como eu disse, eu escrevi um editorial sobre isso. Nós fomos alvos desta censura, já não é a primeira vez, nós fomos alvos também em 2019, e alvos de censura em função de matérias respaldadas em documentos. É isso que me incomoda como jornalista. Eu acho que a imprensa ela precisa ser livre para publicar tudo, o que for necessário. Em outros países, em outras democracias, não existe esse conceito jurídico de fake news que está sendo implementado agora. Então, uma reportagem, mesmo que ela seja mentirosa, seja de 100%, porque às vezes vai acontecer de você ser um jornalista, você vai na onda da fonte, confia em documentos, depois descobre que esses documentos foram forjados. Foi publicado de boa fé. Outra coisa é você publicar de má fé uma reportagem totalmente mentirosa. Em todos esses casos, a justiça, não existe previsão constitucional, como frisou o Marçal, não existe previsão constitucional que dê a um ministro do Supremo a prerrogativa de dizer, de editar, de dizer o que pode ou não pode ser publicado, o que é mentira, o que é verdade. Isso não existe previsão constitucional. Isso é uma inovação ao arrepio da Constituição, como também foi o inquérito das fake news. Eu gosto muito de me basear na lei e nos fatos. Então, assim, quando você publica, e aí voltando ao meu raciocínio, em qualquer lugar do mundo, se você publica uma matéria mentirosa ou com erros de informação, essa matéria ela pode ser contestada via judicial lá na primeira instância. A pessoa que se sente alvo, né, ali que se sente prejudicada, seja na sua honra, né, por difamação ou qualquer questão envolvendo a reputação dessa pessoa, ela tem todo o direito de cobrar uma indenização, de pedir direito de resposta, de cobrar judicialmente direito de resposta. Isso é uma prática absolutamente pacificada no país, ou pelo menos até hoje ela era pacificada. Isso é diferente também do que acontece no período eleitoral. No período eleitoral existe, de fato, uma forma mais ágil de se combater uma reportagem que tenta prejudicar determinado candidato, mas isso foi aperfeiçoado, e isso foi aperfeiçoado de uma maneira, vamos dizer assim, numa gambiarra jurídica, né? Porque, inclusive, existem questões que estão na resolução do TSE que elas não têm respaldo legal. Então, o que está acontecendo? O judiciário, que também está se sentindo acuado em função dos ataques, né, de incitação de violência, ele se colocou nessa posição de usar o seu poder para se proteger, né, se defender disso. Isso já desde 2019, quando foi aberto aí o inquérito das fake news, que foi aberto, que corre até hoje sem conclusão alguma e sem a consulta ao Ministério Público. Né? Depois esse inquérito foi constitucionalizado pelo plenário do próprio Supremo. Então, a gente vem alertando sobre esses exageros. Eu acho que o Judiciário está reagindo muito mal a esse fenômeno das redes sociais. Nós temos, de fato, um fenômeno, nós temos, de fato, uma nova realidade. Essa realidade ela poderia ser atacada de uma forma muito mais inteligente se nessas conversas, né, eu estou vendo aí o TSE firmando parceria com todas as grandes plataformas.
Você quer resolver 80%, 90% desse problema, acaba com o anonimato das redes, que foi o que o Pablo falou ali. É uma tese que eu defendo já há muito tempo. Uma vez, quando eu defendi essa tese, eu fui atacado pelo Eduardo Bolsonaro, porque, naturalmente, o bolsonarismo e o petismo se utilizam desse anonimato para a criação de imagens, de robôs e de ataques pessoais, né? Eu já fui alvo de petistas, de temeristas, a turma do MBL, já fui alvo de bolsonaristas. Por quê? Porque sou um jornalista independente, faço a minha crítica de uma forma absolutamente equilibrada e fundamentada, mas quem está no poder ou quem quer chegar no poder não quer ser o escrutinado, não quer ser fiscalizado. É do jogo. Agora, se realmente o judiciário quiser atacar de uma forma inteligente, sem o risco de extrapolar para a censura, como está acontecendo agora, precisa sentar com essas redes sociais e definir o seguinte: olha, a partir de agora acabou o anonimato. As redes não querem isso, porque tráfego, quanto mais tráfego, mais polêmica, mais briga, mais fake rolando, as redes, o tráfego, quanto maior o tráfego, isso significa maior rentabilidade, mais dinheiro, mais grana para essas redes. Tanto é que o Elon Musk, quando ele foi comprar o Twitter aí na primeira oportunidade, a primeira coisa que ele questionou foi: eu quero um levantamento dos perfis fakes. Né? Então, assim, se a gente acabasse hoje com os perfis fakes e todo mundo colocasse o seu CPF, como eu sou responsável por aquilo que eu escrevo e falo, a gente acabava com esse problema no dia seguinte. Né? Então, assim, todo mundo sabe, tem o diagnóstico, todo mundo sabe como combater esse diagnóstico, sabe qual é o remédio, sabe qual é a vacina, mas o que estão fazendo é usando paliativos para avançar em cima das prerrogativas constitucionais do cidadão, porque no final das contas quem está sendo prejudicado é o cidadão que está perdendo sim o seu direito de falar o que quer e de responder judicialmente também pelo que quer, mas responder lá na primeira instância, com direito ao contraditório, com direito à apelação à segunda instância, com direito ao devido processo legal, que esses mesmos garantistas sempre defenderam e bateram muito nessa tecla na questão do próprio candidato Lula, que foi alvo da Lava Jato.